Por que que os países imperialistas decidiram entrar no terreno da censura? Não é só para proteger o negro. Ou melhor, não é só. Não é para proteger nenhum negro. Eles não teriam menos preocupação com o negro do que a gente poderia imaginar. Também não é simplesmente para proteger o sionismo, embora nesse momento o sionismo apareça aí como uma espécie de ariete político para impor a censura. O problema é o seguinte: o imperialismo ele já vem há algum tempo, né? Quando eu digo algum tempo, é mais de uma década, impulsionando uma política militar agressiva. Nós vimos aí, por exemplo, a invasão do Iraque. Desde a Guerra do Vietnã, o imperialismo norte-americano não tinha se lançado em nenhuma aventura militar desse porte. E a Guerra do Iraque foi uma guerra altamente destrutiva. Foi mais ou menos uma operação em grande escala do que nós estamos vendo na Palestina. Uma monstruosidade imperialista, como foi a Guerra do Vietnã também, uma monstruosidade imperialista. As guerras do imperialismo, elas são sempre monstruosas. O imperialismo nunca se preocupou, a não ser quando ele tinha razões políticas imediatas para se preocupar, com a perda de vidas humanas, o desastre político, o desastre econômico e social que as suas guerras produzem, né? E as guerras imperialistas são, em geral, sempre foram guerras altamente destrutivas, né? Nós vimos a Primeira Guerra Mundial, foi uma coisa absolutamente espantosa, né? Morreram 20 milhões de pessoas. Ninguém nunca tinha visto um nível de destruição como a Primeira Guerra Mundial. A destruição econômica foi muito grande, o número de mutilados foi enorme, né? Tanto que na época, como foi a primeira grande experiência com o poder destrutivo do imperialismo, as pessoas ficaram muito abaladas por isso, muito chocadas. Começa aí uma espécie de decadência profunda da sociedade capitalista. As pessoas perderam as ilusões de que aquilo fosse uma coisa civilizada, humana, humanitária, coisa que o valha. Que é o que todo mundo acreditava, né? Até a Primeira Guerra Mundial, a ideologia dominante na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, era o seguinte: nós somos países civilizados, né? Nós superamos aí as guerras, a violência extrema e tal. E aí vem a Primeira Guerra Mundial, com as pessoas morrendo aí, né, aos milhões na linha de frente. Isso aí vai abalar profundamente essas sociedades. Aí nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi uma versão ampliada da primeira. A conta que aparece frequentemente é de que teriam morrido 60 milhões de pessoas, o que é bem provável que seja uma subestimação, porque nós temos o caso da União Soviética, né, onde se contabilizam 20 milhões de mortos. Veja só, na Primeira Guerra Mundial, foram 20 milhões de mortos na guerra toda. Na Segunda, a versão oficial é de que apenas na União Soviética morreram 20 milhões. Um único país. Quer dizer, ela foi uma guerra de um furor, de uma violência inacreditável. Aí nós tivemos as guerras coloniais, depois da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos, por exemplo, o Vietnã, Argélia, que é tudo na faixa de 1, 2 milhões de pessoas em pequenos países muito pobres. Depois da derrota no Vietnã, o imperialismo ficou, né, veio uma crise econômica muito dura,
E o imperialismo ficou relativamente contido até o Iraque. O Iraque abriu um novo capítulo, que é o capítulo que leva em direção a uma guerra ao estilo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Só que dessa vez é uma guerra pela dominação imperialista no planeta Terra. Não é uma guerra do imperialismo A contra o imperialismo B. É uma guerra do imperialismo contra a humanidade. A guerra do Iraque foi muito terrível. Com a guerra do Iraque, nós temos dois fenômenos novos que aparecem. E aparecem onde? Eles aparecem no terreno da comunicação social. O primeiro fenômeno é a criação de redes de comunicação que não fazem parte da ditadura quase que totalitária do imperialismo sobre os meios de comunicação no mundo. Da Segunda Guerra Mundial para a Guerra do Iraque, o imperialismo colocou em marcha um plano de monopolização dos principais meios de comunicação. Quais eram esses principais meios de comunicação? A televisão e o rádio. O rádio é da Primeira Guerra, né? Da Primeira para a Segunda, eles colocaram em prática um processo de monopolização do rádio. Alguém poderia perguntar, mas como assim colocar em prática um método de monopolização do rádio? Sim, porque quando surgiu o rádio, ele surgiu como um meio de comunicação local. Cidadão aqui na cidadezinha A abria uma rádio, o outro abria, havia milhares. Começou a se formar uma grande quantidade de rádios. O imperialismo, olhando para isso daí, falou, não é possível permitir, né, essa democracia no que diz respeito ao rádio. E eles começaram um processo de concentração das rádios. Né? Quando surgiu a televisão, aí todo mundo conhece, né? A monopolização foi ainda maior, porque a televisão surgiu como um meio mais restrito de comunicação. E com o dinheiro, eles conseguiram unificar, né? Conseguiram que uma única rede de televisão dominasse várias redes locais. A ideia o que era? Abolir a comunicação em escala local e transformar tudo num monopólio nacional. O modelo para esse monopólio, ele foi feito, né, como 90% das ideias mais malignas da humanidade pelo Império Britânico. O Império Britânico, todo mundo sabe, né? Criou aí o Estado de Israel. Pior do que isso daí é difícil. Mas eles fizeram outras coisas igualmente ruins. Quem conhece um pouquinho a Inglaterra sabe o seguinte, que na Inglaterra há poucos canais de televisão. Até umas 3 décadas atrás, você tinha 3 canais. BBC 1, BBC 2, BBC 3. E o rádio era a mesma coisa. Esse foi um projeto das Forças Armadas do Império Britânico para monopolizar os 2 meios de comunicação que foram estatizados. Quer dizer, toda a comunicação estava na mão do Estado, de acordo com o projeto das Forças Armadas. Bom, na Guerra do Iraque a gente vai ver o seguinte, começa a surgir, né, devido a uma série de evoluções na tecnologia, redes de comunicação que escapam do controle direto do imperialismo. Né? O que vai ser muito importante na Guerra do Iraque é a Al Jazeera, do Catar. Pela primeira vez vai ficar mais ou menos claro que tem um país aí que não vai rezar exatamente pela cartilha do imperialismo.
Começa a mostrar coisas que o imperialismo não quer que mostre. Depois da Al Jazeera vai surgir as redes de comunicação russas, chinesas, iranianas, independentes em vários países. Quer dizer, começa a se desagregar o monopólio da comunicação nas mãos do imperialismo. Isso é um resultado natural do fato de que vários países atrasados começam a ter um determinado nível de desenvolvimento devido à crise capitalista mundial. Quer dizer, o monopólio do imperialismo fica questionado no que diz respeito às comunicações. Na sequência, vai aparecer esse meio de comunicação espantoso, maravilhoso, um verdadeiro milagre tecnológico que é a internet. Que isso aí vai botar por terra totalmente o monopólio. E com o desenvolvimento dos meios, né, de comunicação, você vai chegar no ponto que nós estamos hoje, que o cidadão vai pegar um celular e ele pode fazer uma reportagem e colocar essa reportagem à disposição de milhões de pessoas sem recurso nenhum. Quer dizer, é a era da comunicação de todo mundo. O jornal não tem monopólio. A rádio não tem monopólio. A televisão não tem monopólio. Qualquer cidadão, uma criança, pode gravar um vídeo, pode gravar um arquivo sonoro e colocar na internet para todo mundo ver. Tá? É uma espécie de derrubada da muralha de Jericó do domínio imperialista sobre as comunicações. Agora, vejam vocês, ao mesmo tempo em que esse processo se intensifica, o imperialismo ele caminha para um conflito militar de grandes proporções. Ele vai no Iraque, é derrotado, obrigado a sair. Vai no Afeganistão, é derrotado, é obrigado a sair. A dominação imperialista começa a cambalear, começa a vacilar. Tá? E aí nós temos a situação atual, né, que do Afeganistão passa pela Rússia, que foi um grande desafio. Para a gente entender bem esse problema da Rússia, é importante dizer o seguinte: a Rússia, ela não, do momento em que a União Soviética caiu para hoje, ela não foi sempre uma potência militar que ela é hoje. Isso é produto de um desenvolvimento. Né? Passou por uma reorganização do Estado russo, por uma reorganização da economia russa, que tinha sido em grande medida destruída pelo imperialismo quando caiu a União Soviética. E, sobre a base dessa reorganização política e da reorganização econômica, a Rússia se transformou novamente numa potência militar. O imperialismo assistiu a esse processo procurando evitar que ele se desenvolvesse e não conseguiu. A operação russa na Ucrânia foi um enorme desafio à ordem mundial imperialista. E aí nós tivemos, né, a operação da resistência palestina no dia 7 de outubro, que entornou de vez o caldo. Tá? A gente deveria acrescentar ao caso da resistência palestina o problema do Irã. Né? A intervenção iraniana, respondendo ao ataque criminoso dos sionistas na embaixada iraniana na Síria, meio que mostrou que o imperialismo está literalmente se desfazendo. Tanto que vocês veem aí que um monte de gente fala do mundo multipolar. Quer dizer, segundo essa visão que nós consideramos equivocada,
a ordem mundial centralizada pelo imperialismo daria lugar a uma ordem mundial com blocos aí que conviveriam mais ou menos pacificamente. Isso está excluído. É tão impossível que isso aconteça, como é impossível que você tenha uma revolução que vai expropriar a burguesia e você não tenha uma guerra civil provocada pela burguesia, como aconteceu na Rússia em 1917. Significaria que a burguesia está disposta a entregar, né, o seu poder político e a sua riqueza sem luta. Não dá nem para pensar nisso daí. Isso só poderia acontecer, né, que a burguesia entregasse tudo, depois que ela sofresse aí uma sequência enorme de derrotas revolucionárias. Quando, sei lá, sobrasse um país aí, 2 países capitalistas, aí a burguesia olha e fala, bom, acabou, tá? Acabou o jogo, vamos fazer um acordo aqui, você paga uma pensão aqui, me dá uma mansão para viver, pronto, eu entrego a rapadura. Mas agora não tem a menor possibilidade de que isso aconteça. O problema que está colocado na situação política mundial hoje é o seguinte: o imperialismo precisa recuperar o seu domínio político sobre o mundo. Agora, se vocês pararem um minutinho para pensar sobre esse domínio político, é possível recuperar isso aí com a Rússia sendo o que é hoje? Não. Com a China sendo o que é hoje? Não. Com o Irã sendo o que é hoje? Não. E veja, o Irã é um país que está sob um duro bloqueio econômico há, o quê? 40 anos de bloqueio econômico? Com bloqueio econômico e tudo, se transformou na principal potência militar da região. Quer dizer, por aí nós podemos medir o nível de desagregação do imperialismo. O imperialismo vai procurar recuperar a situação. Um detalhe. Eu li uma matéria muito interessante essa semana aqui, do jornal israelense Haaretz. O título da matéria era o seguinte: Israel, porque a matéria foi publicada no dia do aniversário da fundação do Estado de Israel, 76º aniversário. Então ele falava o seguinte: Israel vai chegar ao 100º aniversário? Parece que não. Esse é um jornal israelense, hein? Não é o PCO que está falando. Aí ele mostra que Israel é uma sociedade à beira do colapso, que economicamente não se sustenta. Se a situação continuar do jeito que está, não vai se sustentar. Para a gente ter uma dimensão da fragilidade da ordem imperialista mundial. Que o colapso de Israel seria uma derrota muito grande. Então, quer dizer, como é que o imperialismo vai resolver isso daí? Ele tem que resolver isso daí através da guerra. Uma solução que ele já tentou seria o que eles chamam de mudança de regime. Quer dizer, organizar uma espécie de golpe de Estado na Rússia, colocar um fantoche no lugar do atual governo. Mesma coisa na China, mesma coisa no Irã. O que não vai acontecer. Não está acontecendo e não vai acontecer, e eles já sabem disso daí, que não vai acontecer. Eles não conseguem mudar nem o governo da Venezuela, que dirá da Rússia. Então a solução é a guerra. Né? Como nós falamos antes, é difícil dizer que guerra que é essa que eles vão programar. Como é que ela vai começar, como é que ela vai se desenvolver. Mas é a guerra, e a guerra é uma coisa extremamente violenta, extremamente destrutiva. Para o imperialismo fazer isso, né,
o que ele precisa? Ele precisa baixar um véu que não permita você ver o que está acontecendo nas frentes de batalha. Os norte-americanos, eles fizeram um teste atômico em Nevada. Bombas atômicas são as famosas bombas atômicas de menor impacto, subcríticas, o pessoal chama. Quer dizer, é ruim, igual uma bomba atômica, mas não vai ter um impacto tão destrutivo. Mas isso daí, né, vocês imaginem, por exemplo, uma guerra onde armas como essa sejam usadas em grande proporção. É uma guerra para matar não milhões de pessoas, é uma guerra para matar bilhões de pessoas. Vocês imaginam uma guerra contra a China, por exemplo. É uma coisa monstruosa. Numa guerra como essa, se ela efetivamente acontecer, há países que vão ser literalmente varridos do mapa. Países inteiros. Que podem até nem ter um papel fundamental na operação militar de conjunto. Então, essa operação de censura, o objetivo dela é a guerra. Não é, o que nós estamos falando aqui não é nenhuma novidade, né? Um historiador grego, não sei se foi Tucídides, quem que foi, ele disse o seguinte: na guerra, a primeira vítima é a verdade. Esse é quase 3.000 anos atrás que esse cidadão disse isso. Nas duas guerras mundiais, a censura à imprensa foi generalizada. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a BBC só publicava notícias autorizadas pelos comandos militares na Inglaterra. O romancista britânico George Orwell, que trabalhou na BBC nessa época, ele falou o seguinte, que a maior parte das mentiras não era para os alemães, era para os ingleses. Quem mais foi enganado pela BBC foi o próprio povo inglês, não foram os alemães. Você não pode, né? No meio de uma guerra, você não pode chegar e falar, não, perdemos não sei quantos mil soldados, tantos navios. Não dá. Você vê que no que está acontecendo em Gaza, o governo sionista não publica nenhuma notícia do que está acontecendo lá. E se ele publicar o que está acontecendo de verdade, é capaz do governo cair rapidamente. Então, nós precisamos ter na luta política, uma coisa fundamental é você ter uma caracterização clara e bem fundamentada. Esse negócio da censura à internet, em última instância, é a guerra. E é censura para valer. E é uma tentativa de censura no mais alto grau que a humanidade já viu até hoje. Nós temos que deixar isso aí absolutamente claro. Namorar com a censura é uma política reacionária ao extremo. E uma boa parte da esquerda está namorando com a censura. Bom, sobre a liberdade de expressão, eu vou ficar aqui.